Meus irmãos, nós vamos então continuar a adoração a Deus, agora ouvindo a sua palavra, e nós vamos para isso abrir no livro dos Salmos. Por favor, irmãos, livro dos Salmos, o Salmo de número 3. Livro dos Salmos, Salmo de número 3. Meus irmãos, nós estamos numa dinâmica nas nossas pregações nos domingos à noite, diferente do que costumeiramente nós fazemos. Nós geralmente expomos livros da Bíblia ou cartas inteiras. Mas nós, desde que terminamos a carta de Paulo a Filemon, nós estamos indo a alguns salmos avulsos. E nós pretendemos continuar assim, até que nos domingos pela manhã nós terminemos o Evangelho de Lucas. Quando nós terminarmos o Evangelho de Lucas, se Deus assim nos permitir, óbvio, nós vamos começar, pela graça do bom Deus, as pregações no primeiro livro de Samuel pela manhã. Então nós vamos com o Velho Testamento pela manhã, nós estamos com o Novo Testamento lá pela manhã. Aí nós passaremos a estudar o Velho Testamento, a ouvir a voz de Deus no Velho Testamento aos domingos pela manhã. E à noite nós vamos fazer uma exposição de um dos livros ou carta do Novo Testamento. Aí nós ficaremos com o Antigo Testamento pelas manhãs de domingo e o Novo Testamento aos domingos à noite. Enquanto isso não acontece, nosso término de Lucas, nós vamos passar por alguns textos avulsos das Escrituras, se assim nós podemos dizer. E nós temos aí alguns domingos já estudado ou pregado e ouvido a voz do Senhor no livro dos Salmos. E hoje também nós continuamos no livro dos Salmos, o livro dos Cânticos da Bíblia, agora no Salmo de número 3. Então vamos, tendo aberto a nossa Bíblia no Salmo 3, ouvir a palavra do Senhor, nós leremos o texto e depois nós passaremos a exposição da mesma e a aplicação pelo Espírito Santo ao nosso coração da palavra do Senhor. Então diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, fala-nos por meio da tua palavra, inspirada, escrita nesta porção pelo teu servo Davi. Ó Deus, assim como o Senhor o consolou, que o Senhor também nos console, assim como o Senhor o edificou, que também nós sejamos edificados, e assim como ele esperou no refúgio, na rocha que é Cristo, o Messias, que viria no caso de Davi, assim, ó Deus santo e bendito, que o nosso coração repouse na eterna rocha que é Cristo, que veio para consumar, realizar a nossa salvação na cruz, e que voltará para consumá-la de fato. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados, amém. Meus irmãos, este salmo é de autoria davídica. Como o próprio salmo, na sua introdução, deixa claro, Salmo de Davi. Então, o compositor do salmo, o inólogo, o compositor do cântico é o rei Davi.
Meus irmãos, esse salmo ele dá início a uma coleção no primeiro volume dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 volumes. Este aqui é o primeiro volume dos Salmos. E este primeiro volume ele contém uma série de cânticos de autoria davídica. E esse Salmo 3 dá início aos salmos que se encontram no volume 1, que pertencem a Davi. Esses salmos estão deste Salmo 3 até o Salmo 41. Se você for passando aqui as páginas da sua Bíblia, até o Salmo 41 tem os salmos de Davi. São os hinos de Davi que foram unidos nesse primeiro volume aqui do 3 ao 41. Então esse Salmo 3, ele abre o volume 1 com o Salmo de Davi. É o primeiro Salmo de Davi no volume 1. E até o 41 nós temos todos os salmos de Davi aqui nesse primeiro volume. Meus irmãos, o contexto no qual Davi escreveu esse salmo, compôs este hino de adoração a Deus, de confiança em Deus. O contexto, ele é revelado pelo próprio salmista, pelo próprio rei Davi. Está aí, veja, Salmo de Davi, e a parte em itálico, você olha a sua Bíblia aí, está vendo a parte em itálico? Você tem a parte em negrito, confiança em Deus na adversidade. E logo embaixo você tem a parte em itálico, e aí sim dá a entrada no Salmo, certo? A parte em itálico faz parte do texto original escrito por Davi, a parte em negrito não. Essas partes em negritos nos nossos textos da Bíblia são colocados aqui por editores, para facilitar o nosso entendimento dos trechos, do que tratam os trechos que estão aqui divididos. Mas a parte em itálico dos Salmos fazem parte do original. Davi escreveu essa parte em itálico, que é o introito, a introdução do seu hino. Então veja, Davi neste introito, ele revela o contexto no qual ele escrevera. Salmo de Davi, que foi escrito quando ele fugia de Absalão, seu filho. Enquanto ele sofria perseguição pelas mãos do próprio filho, que queria matá-lo, ele escreve o Salmo. Meus irmãos, todo este drama que nós veremos aqui no Salmo, que é o pano de fundo para o hino que Davi escreve, da perseguição por parte de Absalão, seu próprio filho que queria matá-lo, usurpando de Davi o trono. Vocês se lembram da história? Lá em 1 Samuel capítulo 15, a perseguição tem início no capítulo de número 15 do segundo livro de Samuel. Todo esse drama, meus irmãos, ele foi o fruto, digamos assim, ele foi a implicação do pecado de Davi com Betseba. Tudo isso que Davi passou, o que ele escreveu da sua angústia e pela qual ele clamou a Deus, tudo isso era a implicação do pecado que ele cometeu ao tomar a mulher de outro homem. E isso fica claro quando o profeta Natã vai ter com Davi, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, quando Deus vai confrontar Davi com seu pecado, do qual Davi não havia ainda se arrependido, e para isso envia o profeta Natã. O profeta Natã diz assim a Davi: agora, pois, por causa desse pecado, não se apartará a espada jamais da tua casa, disse a Davi. Porquanto, diz o Senhor, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Estão vendo? Então todo o mal que Davi passou dentro da sua própria casa, como no caso aqui, Absalão, seu filho, se levantar contra ele, era a implicação do pecado de Davi. E aí, meus irmãos, aqui nós aprendemos algo muito importante: que pecados perdoados pela graça de Deus, segundo a providência dele, ainda podem trazer implicações. O fato de nós pagarmos pelo nosso pecado com implicações não significa que Deus não nos perdoou, mas que Deus permite que as implicações estejam sobre nós para nos lembrar sempre a terrível realidade do pecado. Por exemplo, uma jovem que se deita com um rapaz antes do casamento e se encontra grávida, uma jovem cristã, uma jovem da igreja. Se ela for a Deus pedindo perdão a Deus pelo que ela fez, sinceramente, Deus a perdoará. Deus é bondoso para isso, mas a gravidez continuará. A implicação vai continuar. Então a ideia de que Deus trabalha dentro da providência, permitindo que algumas implicações permaneçam, mesmo que Deus haja perdoado o faltante. A ideia é essa: Deus perdoou Davi quando ele confessou o seu pecado? Sim. Davi diz: eu pequei contra o Senhor, contra ti somente, perdoa o meu pecado, e Deus perdoou. Mas a implicação Deus manteve, para que Davi se lembrasse sempre de jamais pecar novamente.
para que Davi se lembrasse sempre o quão terrível são as implicações do pecado. Até, meus irmãos, isso é bíblico, isso é poderoso, até quando Deus permite que nossos pecados tragam implicação, nós vemos a graça de Deus. É como cicatrizes que permanecem para nos lembrar sempre do que nós fizemos de errado, para nunca mais nós fazemos. Deus tira a dor, Deus tira a culpa, mas deixa que o sinal fique, para que nós jamais façamos de novo. Portanto, o que Davi passou aqui, e pelo que também ele escreve clamando a Deus o hino, eram as implicações do pecado dele com Betseba. Então, meus irmãos, fujamos do pecado, porque mesmo que perdoados, não quer dizer que nós não levemos as implicações dele, até o fim da nossa vida. Nós temos que lidar com implicações, ok? Fuja do pecado. Por fim, Davi, meus irmãos, cria na graça restauradora de Deus. E isso aqui é maravilhoso, não? Porque ainda que Deus tenha dito que tudo que Davi passava na sua casa, ou passara na sua casa, era implicação do pecado, isso jamais tirou do coração de Davi, alcançado pela graça, a certeza de que Deus o ouviria, e que Deus o ajudaria, e libertaria de uma perseguição injusta. Porque, meus irmãos, pensem comigo, se Davi fosse um moralista, Davi diria: de nada adianta clamar a Deus, o que eu estou sofrendo é a paga dos meus pecados, Deus jamais me ouvirá, eu mereço isso, não tem como escapar das implicações do sofrimento. Mas Davi cria na graça restauradora. Davi cria que o mesmo Deus que disciplina, que o mesmo Deus que usa a vara, como usou na casa de Davi, é o mesmo Deus que perdoa, o mesmo Deus que ouve, que está pronto a salvar, que está pronto a minimizar os efeitos da queda. Por isso Davi ousadamente vai até Deus. Ele não pensa: olha, Deus não vai me ouvir, eu não sou um indigno. Não, ele crê que Deus é misericordioso. Meus irmãos, esse é o Antigo Testamento, que as pessoas dizem que é o testamento da lei, o período da lei, que Deus não é gracioso, que Deus agia com ferro e fogo, que só no Novo Testamento é que Deus vai ter graça. Você vê um homem que está dentro do contexto do Antigo Testamento, da lei, mas ele de fato é tomado pela verdade da graciosidade da parte de Deus, do seu perdão, da sua misericórdia, do seu amor, da sua restauração. Davi tinha um coração neotestamentário, porque o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus que perdoa pecados, é o Deus que aceita a oração do pecador arrependido, e o Deus que está pronto a ser favorável ao pecador que caíra, mas agora se arrepende diante dele. É o Deus da graça aqui no Antigo Testamento. E Davi cria nesse Deus da graça do mesmo jeito e do mesmo modo que Paulo também, o apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, também cria em Deus. A fé é a mesma, o Deus é o mesmo. Portanto, Davi, então, motivado e de fato inspirado pelo Espírito Santo, crente na graça de Deus, escreve este lindo hino, nesse momento de angústia, quando ele era perseguido pelo seu próprio filho. Vamos ver então o texto. O salmo, ele se divide em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo de número 2, Davi, ele clama, é um grito de clamor de Davi: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus. Está clamando a Deus, a necessidade que Davi está passando. Olha, os homens estão dizendo que não há salvação para mim, Senhor. É um clamor de Davi, os versos 1 e 2. No verso 3 e no verso 4, nós vemos que Davi, ele reafirma uma certeza de proteção. A ideia é: ainda que os meus inimigos sejam muitos, eu creio que Deus é o meu refúgio. Então a ideia é de que Davi está reafirmando a confiança dele, está afirmando que Deus é o refúgio no meio da tribulação, no meio da perseguição. E por fim, meus irmãos, nos versículos 5 até o versículo 8, Davi canta a Deus pelo livramento seguro, e experimenta esse livramento dia a dia. Daí a ideia de que eu durmo à noite e acordo porque o Senhor cuida de mim. Então veja qual que é a estrutura do salmo. Davi começa o salmo clamando ao Senhor, numa situação de angústia e perseguição: Senhor, me salva, muitos são os meus inimigos. Davi continua no salmo dizendo: mas embora os meus inimigos sejam muitos, eu creio que o Senhor me guarda, o Senhor é meu refúgio. Ele afirma a convicção, uma doutrina bíblica, uma certeza de fé segundo a palavra de Deus. E por fim,
Davi promove um canto que é a certeza de uma experiência de livramento. O Senhor me livrará certamente. Então essa é a estrutura do Salmo, dividida dessas três partes. Vamos então à primeira, este grito desolado de Davi, do verso 1 ao verso 2, vamos ler juntos? Leiamos, irmãos. Senhor, como tem... Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Perceba a repetição de numerosos e muitos aqui. Como tem crescido o número, são numerosos, são muitos os que dizem. A ideia de que a oposição de Davi não era pequena, a oposição para com Davi, pelo contrário, era enorme e intensa. O texto diz, meus irmãos, lá de 2 Samuel capítulo 15, que quando Absalão se levanta contra Davi, todo o povo de Israel, ou a maioria do povo de Israel, toma partido de Absalão, se une a Absalão. Rapidamente aqui um contexto da história, para nós entendermos essa parte de Davi, quando ele diz que são muitos os que se levantam contra mim. Meus irmãos, vocês se lembram que Aminon, um dos filhos de Davi, vai violentar uma das filhas de Davi, chamada Tamar. Há uma violência dentro da casa de Davi, que um irmão toma uma irmã à força para deitar-se com ele. Essa irmã Tamar era irmã de Absalão. E Absalão toma as dores de Tamar e quer matar Aminon. E Davi não faz nada nesse contexto. Ao invés de Davi dar uma resposta à situação, ser um pai presente, Davi se cala. E Absalão fica irado. E Absalão trama a morte de Aminon e por fim consegue matar Aminon. Quando Davi fica sabendo, Absalão foge, porque ele sabe que agora que ele é passível de morte. Ele matou um irmão, matou alguém dentro da casa dele. E o vingador, que era um responsável para tirar a morte de um assassino, tinha que caçar Absalão e matá-lo. Então Absalão morre. Posteriormente, um dos conselheiros e servos de Davi pedem a Davi que permita que Absalão volte a terra de Jerusalém e que fique ali, que o rei o aceite novamente. E Davi diz, olha, tudo bem, traga-o de volta, mas eu não quero ele na minha presença. O que Absalão merecia era a morte, mas Davi ele tolera e deixa ele aqui na corte real novamente, mas ele não vem na minha presença. E Absalão fica em Jerusalém por cerca de 2 anos sem ver o rei, sem ver Davi, o pai dele. Posteriormente ele se aproxima de Davi e diz, olha, não adianta eu ficar aqui sem que eu tenha acesso ao Senhor, é melhor voltar para onde eu estava. Aí Davi o recebe, ele se ajoelha diante de Davi, Davi o beija, e a princípio as pazes são feitas. Só que Absalão quer usurpar o trono de Davi. Absalão odeia o pai dele. E ele começa a tramar com o povo de Jerusalém, conquistando os corações dos homens de Jerusalém, para que o povo de Jerusalém faça dele rei, no lugar de Davi. O texto diz, que é poderoso o texto da 2 Samuel, que Absalão ia para a porta da cidade. Lembra de porta da cidade, lá de Ruth, onde acontecia toda a movimentação da cidade? Lembra? Porta da cidade? Absalão ia para lá. E quando as pessoas chegavam com as demandas para as exporem diante do rei, Absalão os parava ali na porta da cidade e dizia assim, qual é a tua demanda? Qual é o teu problema? E as pessoas, de coração, sincero, diziam, meu problema é esse, estou passando por isso. Aí Absalão, quem dera tivesse alguém que te ouvisse da parte do rei. Mas o rei não quer saber disso. Olha, se eu fosse rei, o seu problema já tinha resolvido. E a Bíblia diz que com isso, com essas palavras, Absalão roubava o coração dos homens. Porque Absalão, e é interessante, o texto diz mais, que quando as pessoas chegavam diante de Absalão, se prostravam diante dele, ele as pegava pela mão, levantava e dava um beijo. Não faz isso não. Está vendo a ideia? Parece humilde, não parece? Não parece ter aparência de piedade? Porque a pessoa vai ajoelhar, não, que isso, ajoelha não, eu sou seu amigo aqui, um beijo. Mas no coração de Absalão, ele queria ganhar o coração dos homens para matar o pai. Até que por fim, todo Israel é dominado por Absalão. E aí Absalão vai em Hebron, Absalão pede ao pai para ir a Hebron, adorar a Deus, ele diz, vou adorar a Deus, vou levantar um altar lá. E Davi permite, ele vai lá para juntar um exército das tribos de Israel para poder tomar o trono de Davi. Quando Davi fica sabendo disso, Davi diz, eu vou ter que fugir. Porque são muitos que se ajuntaram a Absalão. E Davi então foge, acompanhado por alguns fiéis de Jerusalém. Enquanto a cidade chora, alguns choram por ele, ele vai embora de Jerusalém porque o filho vai tomar o trono.
O texto diz assim: tornou-se poderosa a conspirata de Absalão, e crescia em número o povo que tomava partido do seu lado. Por isso Davi diz, agora veja Davi fugindo, escrevendo: são muitos os que vêm contra mim, Senhor, são numerosos o número dos meus inimigos. O que está acontecendo agora? Veja, olha o que diz mais: são muitos os que dizem, verso 2, de mim, não há em Deus salvação para ele. É interessante que na fuga de Davi, quando Davi está fugindo, isso é narrado lá em 2 Samuel capítulo 16, ele passa pela terra de Benjamim, e há um homem em Benjamim, na terra de Benjamim, da tribo de Benjamim, chamado Simei. E esse Simei, a Bíblia nos informa que ele era parente do rei Saul, que veio antes de Davi, lembra? Que quis matar Davi, mas o Senhor o destruiu. Só que Simei, que era da casa de Saul, colocava a culpa em Davi. Davi era o responsável pela morte de Saul, e Simei entendia que Davi tinha matado Saul, que Davi era um rei ilegítimo. Aí quando Davi está fugindo de Absalão, com o povo que estava ao seu lado, ele passa pela região de Simei, e Simei faz questão de ir até Davi, e com pedras começa a atacar, e Davi diz: seu maldito, está vendo, meu maldito, Deus está te dando paga, você é homem de sangue, você matou o rei, para tomar o lugar dele, agora o seu filho tomou o seu lugar. Imagina isso. E a Bíblia diz que Davi estava com o cabelo rapado, a cabeça rapada, com o pé descalço, chorando, e o homem tacando pedra, Simei tacando: agora Deus te deu paga, maldito, seu rei impostor. E aí um dos homens de Davi tira da espada e diz assim: o senhor quer que eu passe adiante e tire a cabeça desse irreverente, desse rebelde? Aí Davi, olha o que Davi diz, olha como Davi era um cristão: deixa-o amaldiçoar, o Senhor o levantou para me amaldiçoar. Se ele está fazendo isso é porque o Senhor tem um propósito. Se o Senhor quiser que eu volte ao reino, o Senhor fará isso. Não será derramado sangue, deixa amaldiçoar. O Senhor, se quiser, transformará a maldição em bênção. Como Davi era um cristão, não? E Davi prossegue. Mas o ponto aqui de Davi é que provavelmente nessa experiência de Simei, Davi escreveu: são muitos os que dizem de mim, não há salvação de Deus para ele, Deus o abandonou, ele é um maldito. É muito comum dos homens acharem que quando nós passamos por tribulações, Deus nos abandonou, não é verdade? Parece que Deus está do lado dos que prosperam nessa vida. Se nós não temos nenhum inimigo, se nós não temos problema, então Deus está do nosso lado. Mas qualquer sinal de tribulação, então Deus nos abandonou. Não foi diferente com o que Davi experimentou. Não há em Deus salvação para ele. Calvino, comentando esse texto, o reformador, diz que os ímpios se tornam mais ousados nas afrontas para conosco, quando acham que por nossa miséria, o nosso sofrimento, Deus nos abandonou. Então eles se opõem com muito mais força contra nós, dizendo: nem mesmo Deus se importa com ele, nem mesmo Deus que ele diz que o ama se importa mais com ele, então vamos oprimi-lo ainda mais. E é o que está acontecendo com Davi. Mas veja o que Davi acredita. Os homens estão falando de Davi que o Senhor o abandonou, que nem Deus mesmo pode salvá-lo. Mas é isso que Davi acredita? É isso que Davi dá ao seu coração? De forma alguma. Veja o que ele diz agora. Veja o que ele diz na certeza da proteção divina. Porém, vamos ler juntos verso 3 e 4? Leiamos. Porém tu, Senhor, és o meu, és a minha, e o que exaltas com a minha voz. Ah, meus irmãos, Davi poderia ter de fato se desviado da verdade por dar ouvido aos homens e às mentiras dos homens, que não há salvação para o pecador, que não há salvação para aquele que cai. Mas Davi creu em Deus, porque se arrependeu verdadeiramente. Davi cria que Deus é aquele que salva o pecador, é o Deus que redime o que cai, é o Deus que se torna refúgio para os fracos e oprimidos injustamente. Então Davi preferiu ficar com Deus, enquanto os homens diziam dele. Tanto que Davi diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi não ficou com o parecer dos homens. Davi repousou a sua fé no que Deus disse, na certeza de que Deus é refúgio. Assim, meus irmãos, Deus é escudo. E é interessante que Deus revelou escudo para Abraão. É a primeira vez que Deus usa o termo de eu sou o teu escudo, é quando ele fala a Abraão. Davi veio muito tempo depois, mas a mesma certeza que Deus deu a Abraão,
É nessa mesma certeza que Davi repousou. Tanto que a Abraão Deus diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E Davi cria no Deus de Abraão, embora os homens diziam coisas diferentes do que Deus disse a Abraão. Davi creu no Deus de Abraão. O Senhor é meu escudo. Não importa o que os homens entendam, como os homens me avaliem, se eu sou maldito porque eu tenho sofrido, Deus é o meu escudo. Deus disse que seria o escudo da descendência de Abraão, e eu sou um descendente de Abraão. Deus é o meu escudo. E agora veja que poderoso, irmãos, Deus é a minha glória. És a minha glória. Meus irmãos, pode passar desapercebido por nós, mas isso aqui é maravilhoso, porque, meus irmãos, Davi está deixando o trono de Jerusalém. Davi está deixando a glória visível naquela terra que é chamada Cidade Santa. Davi estava deixando o trono, mas Davi diz: o trono não é a minha glória, o Senhor é a minha glória. O Senhor é aquele meu tesouro. O trono de nada vale sem o Senhor. Meus irmãos, veja, e não é verdade que Davi, em muitos momentos, aponta para Cristo? Porque Cristo também abre mão da sua glória para servir, para ser servo, porque ele confia em seu Deus. A sua glória é fazer a vontade de seu Pai. Por isso a Bíblia diz, em Paulo diz que ele abriu mão. Jesus Cristo, sendo igual a Deus, semelhante igual a Deus, não julgou como algo a se pegar o ser igual a Deus, antes se esvaziou para fazer a vontade de seu Pai. Davi diz aqui: o trono não é a minha glória, o Senhor é a minha glória, és a minha glória. Meus irmãos, os homens lutam por glória, os homens matam por glória e poder, mas Davi, o crente, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus que operara nele, ele diz: não me importa o trono, o Senhor é a minha glória. E ele diz mais: o Senhor é que exaltas a minha cabeça, o Senhor é que exalta a minha cabeça, o Senhor é o Deus que exalta a minha cabeça. É interessante, meus irmãos, que havia a promessa de que o reino de Deus, de Davi não passaria. Lá em 2 Samuel 7, 12 a 16, Deus promete de fato que o reino davídico, por meio de Davi, Salomão e seus descendentes, até vir o Cristo, não passaria. Daí Davi diz: o Senhor é que exalta a minha cabeça. Ou seja, não é o que está acontecendo que vai impedir de que a descendência davídica deixe de ser exaltada no futuro Messias, no Cristo que virá. Não é um trono que me faz exaltado, não é o poder que alguém me dá nesta terra, mas o Senhor é que exalta o seu povo, o Senhor exalta a minha cabeça. Meus irmãos, que visão, irmãos! É por isso que Davi posteriormente vai dizer: eu me deito e logo pego no sono, porque ele crê nesse Deus que é a sua glória, que é o seu escudo, e é ele que exalta, e é ele que abate. Absalão não poderia fazer nada, e não estava fazendo nada senão aquilo que a mão de Deus ordenara. Por isso Davi poderia, então, como nós veremos, dormir seguro. Sim, meus irmãos. E Davi continua dizendo, nessa afirmação sobre a proteção divina: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, ainda que Davi enfrentasse ferrenha oposição dos seus inimigos, a sua fé pelo poder de Deus não esmoreceu, pelo contrário, nesta angústia ele buscou mais ao Senhor, tanto que diz: com a minha voz clamo ao Senhor. Irmãos, todo crente será levado a buscar a glória de Deus e a buscar refúgio no Senhor, mesmo no meio das tribulações. Aliás, meus irmãos, não é à toa que grandes teólogos nos lembram biblicamente de que as provações nos servem aos crentes para nos unir mais com o nosso Senhor. As provações que nos sobrevêm, Deus as envia de maneira proposital sobre nós, para que nós nos unamos mais ao nosso Senhor. O Senhor, Deus poderoso, sabe que se não fossem as provações que nos sobrevêm pelo seu mandato, pelo seu decreto, nós já teríamos nos afastado. E para manter-nos no seu caminho santo e bendito, Ele nos envia tribulações para que nós o busquemos dia após dia. Deus sabe o que faz conosco. E não é diferente com Davi, porque a provação que veio sobre ele o levou a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor. E ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. O santo monte é uma referência ao monte Sião, que ficava em Jerusalém. E é interessante
que Davi, quando ele sai de Jerusalém, quando ele foge de Jerusalém por conta do exército que vem com Absalão, alguns servos de Davi pegam a arca, os sacerdotes, Zadok e alguns outros sacerdotes, pegam a arca e querem levar junto com Davi, quer que Davi leve a arca embora também, que a arca simbolizava a presença de Deus, lembram-se? E aí Davi está saindo de Jerusalém e vem os sacerdotes com a arca, aí eles chegam diante de Davi, olha, vamos levar a arca, aí Davi diz, voltem com a arca, voltem com a arca. Eu fico pensando, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, qualquer um de nós diz, não, eu vou levar a arca, vou levar o trono, vou montar outro reino para mim em outro lugar, mas meu trono ele não vai roubar. Mas Davi disse, volta com a arca, deixa ela onde ele está. Se o Senhor quiser que eu entre no seu templo novamente e veja a arca, o Senhor fará. Mas volte com a arca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi entendia que a presença do Senhor vai além da arca, e além da arca. Porque ele diz assim, olha, ele falou assim, volta com a arca para lá. E agora ele diz, eu clamo ao Senhor, longe de Jerusalém, porque Davi estava peregrinando longe para fora de Jerusalém, e o Senhor me ouve do seu alto monte. Olha, o Senhor não está preso em nenhum lugar. O Senhor não está preso em nenhum lugar. O Senhor ouviu a voz de Jonas quando ele clamava dentro de um peixe. O Senhor ouviu nas profundezas da terra. O Senhor estava lá. Então Davi diz, volta para a arca, porque o Senhor é muito maior do que a arca. Eu clamarei ao Senhor onde quer que eu esteja, e o Senhor me ouvirá do seu alto monte. Olha. E agora veja, irmãos, depois desta confiança reafirmada, agora Davi vai experimentar os frutos dela. Davi primeiro clamou a Deus na necessidade, Senhor, muitos são os meus inimigos, mas aí Davi afirma onde está a sua confiança, o Senhor é meu escudo, eu clamo e Ele me ouvirá. E agora Davi vai experimentar as implicações dessa confiança, eu me deito e logo pego no sono. A fé verdadeira, ela produz frutos, a fé verdadeira acalma o coração. No dia a dia, no dia das lutas, cada dia nós temos uma luta, amanhã nós temos coisas para resolver. Eu não conheço a sua vida, embora Deus o saiba, irmão, melhor do que você mesmo, mas talvez amanhã, essa semana, você tenha algo sério para tratar, mas a ideia é que você pode hoje, e eu também, descansar seguro, porque Deus tem cuidado de nós, Ele é nosso escudo, Ele nos ouve, é a nossa glória. Então Davi vai experimentar a certeza que a doutrina traz no seu dia a dia. Ele vai dizer de coisas simples, ordinárias, eu deito e acordo, porque o Senhor cuida de mim. Olha, veja, versículo 5, vamos ver versículos 5 e 6, leiamos. Deito-me e pego no sono. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, aqui são afazeres, como nós falamos outra hora, afazeres da rotina, rotineiros, afazeres do dia a dia, deitar, se levantar, e Davi diz, eu tenho força para a lida de cada dia, porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, imagina, meus irmãos, dormir sob a ameaça, de fato, de inimigos. Os homens não precisam de muitas coisas para perder o sono. Nós sabemos isso, é qualquer dívida que aparece, é qualquer problema de saúde, os homens logo perdem o sono, e para dormirem profundamente precisam de remédios em cima de remédios. Mas Davi diz, eu durmo e logo pego no sono, e o contexto em que ele diz isso, meus irmãos, é um contexto em que um exército maior do que os homens que estão com ele, está ao seu encalço, procurando matá-lo, e o próprio filho é o chefe desse exército, e ele diz, eu me deito e logo pego no sono. E por que isso, irmãos? Porque a doutrina, de fato, fez com que o coração de Davi, a certeza de que Deus é escudo, que é fortaleza, fez com que o coração de Davi se acalmasse. Davi não conversava consigo mesmo, com sua alma, e ele dizia, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque o Senhor tem cuidado de ti. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim,
volta ao teu sossego. A doutrina, a palavra de Cristo que habita em nós, nos faz acalmar, sem que seja necessário enchermos de remédios e de fato fugirmos da realidade. Não, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Meus irmãos, aqui como a gente falou de remédios, é óbvio, claro, que deve ficar uma coisa bem clara. O remédio é uma bênção, ok? Tem pessoas que têm problemas de saúde, que vão além de problemas, não é questão de falta de fé, é uma questão de saúde, eles têm que tomar remédios mesmo, mas eu estou dizendo que muitas vezes é uma questão de fé, e as pessoas estão recorrendo a remédios, e aí é um erro. Não se trata a fé, deve se tratar a fé, ok, irmãos? Nós não somos jamais contra remédios, são bênção de Deus, e ajudam muitos santos de Deus, ok? Não fique achando que você tem menos fé porque você toma remédios, ok? Se eles são prescritos para uma necessidade específica, Deus te deu os remédios para a sua bênção. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós disfarçamos a nossa verdadeira realidade, buscando medicamentos, ao invés de tratar o nosso coração. É isso que eu estou dizendo, ok? Mas veja só, Davi tinha esse sossego, esse sono, porque o Senhor era o seu sustento. E aí de manhã, a ideia aqui do verso 6, é que de manhã ele pode levantar e confiadamente dizer: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. A ideia é de que Davi está cercado de todos os lados. Ele sai de Jerusalém com a ameaça de Absalão, o seu encalço. Ele passa pela tribo de Benjamim, logo Simei o amaldiçoa e o fere com pedras. Eu não temo os milhares e milhares que estão contra mim de todos os lados, porque o Senhor tem me sustentado. Meus irmãos, a fé de Davi era a fé dos salmistas. O salmista no Salmo 118 escreve assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Essa mesma fé, esta fé verdadeira também não só habitou nos homens do Antigo Testamento, como vimos aqui agora, mas também nos homens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não também, e agora eu faço aqui uma paráfrase, não também nos protegeria de todas as coisas e em todas as coisas? Não nos daria Deus com o seu Filho, juntamente com Ele, todas as coisas, se Ele deu o seu Filho, que Deus não dará? Deus não dará proteção a nós? Deus não nos livrará dos nossos inimigos que nos perseguem injustamente? É claro que Ele fará isso, Ele nos deu o seu Filho. Ele dará com o seu Filho, juntamente com Ele, todas as coisas pelas quais, ou das quais nós necessitamos. Meus irmãos, Calvino, o reformador, acerca desse trecho, diz o seguinte, abre aspas: portanto, aprendamos, quando surgirem os perigos, a não medir a assistência divina pelo padrão humano, mas desdenhemos de todo e qualquer terror que porventura se ponha em nosso caminho, visto que todas as tentativas que os homens engendram contra Deus são de pouca ou nenhuma eficácia. A ideia é que Davi, quando ele diz, não tenho medo de milhares e milhares, ele está desdenhando o perigo, porque Deus está ao seu lado, porque Deus é o seu ajudador. Então a ameaça que os homens tramam contra Davi será de pouca ou nenhuma eficácia, porque Deus é o seu escudo, é a sua fortaleza e glória. Por fim, Davi agora, terminando o seu salmo, nessa confiança experimentada, roga a Deus que o Senhor se levante. Veja aí o versículo 7, verso 7, indo para o final do salmo. Levanta-te, Senhor. É interessante isso, porque como é que o salmo começa? Olha aí o início do salmo, versículo de número 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam. E aí no final, levanta-te, Senhor. A ideia, meus irmãos, é que quando os inimigos de Davi estão prontos para destruí-lo, o Senhor se levanta para defendê-lo. A ideia é de que o Senhor combate as nossas batalhas, o Senhor guerreia as nossas guerras. Nós não precisamos nos meter e nem nos dar
a guerras e discussões sem fim, a lutar pelos nossos direitos, até que tudo de fato seja consumido ao nosso redor. Deus se levanta para nos defender. Por isso Davi diz e clama a Deus: levanta-te, Senhor. E é interessante, meus irmãos, que Davi continua: salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. É interessante que quando Davi chama Deus de escudo, ele repete as palavras que Deus disse a Abraão. E agora ele repete as palavras que Moisés diz a Deus. Lá em Números 10, diz assim o texto: partindo a arca do monte Sinai, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Quando Moisés sai do Sinai, está a caminho da terra prometida, ele clama a Deus que o Senhor se levante para defender o povo na peregrinação dos seus inimigos. Davi usa o mesmo termo que Moisés usou. Veja como Davi é cheio da palavra de Deus. Nós lemos aqui no culto hoje, na liturgia, o texto que Paulo diz em Colossenses: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Você vê que Davi é cheio da palavra de Deus. Ele citou o texto lá de Abraão, o que Deus disse a Abraão, e agora cita o que Moisés disse a Deus. E essas verdades vão fortalecendo o coração de Davi, porque a palavra de Deus faz isso, fortalece o coração na hora da angústia, como fortaleceu a Davi. E Davi então diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. São salmos que têm aquela natureza imprecatória de o salmista pedir paga a Deus para com seus inimigos, e a ideia de quebra os dentes é muito interessante. Desejaria Davi literalmente que o Senhor esmagasse os dentes dos seus inimigos? É óbvio que não. Lembra que o salmo é uma forma de escrita poética, usa figura de linguagens, é poético, embora trate de realidades, ok? Não quer dizer que poesia trate necessariamente com mitos, não confunda poesia com mito, ok? Tem muita gente que não crê na Bíblia que diz que a Bíblia é cheia de mitos, porque tem muitas poesias. Nada a ver. Nós podemos, por exemplo, expressar de forma poética o amor a uma esposa verdadeiro. Um amor verdadeiro a uma esposa. E de forma poética nós o expressamos, mas expressamos o que é verdade. Os salmos são poéticos, mas eles são uma poesia baseada em uma verdade. Usam linguagem poética, mas os fatos que são retratados e louvados aqui, as obras de Deus, são todas verdadeiras. Então, aqui é a linguagem poética de Davi dizendo: quebra os dentes dos meus inimigos. Por que quebra os dentes? Ora, meus irmãos, porque os inimigos, segundo Davi no início do Salmo, falavam mal contra ele. Olha só o que diz o verso de número 2: são muitos os que dizem de mim. Então, Senhor, para que eles não digam mais, quebra os dentes deles. A ideia é: Senhor, faça com que eles parem de falar o que é injusto. Dá fim a essa opressão injusta que eles levantam contra mim. Quebra o dente deles. Faz com que a boca deles se cale. Eu me lembro, de certa feita, de uma oposição que se levantou a um homem numa igreja, por parte de uma elite, e esta elite queria retirar este homem crente da igreja, e eles começaram a tramar contra este homem e falar mal deste homem, falar coisas que não eram verdadeiras. E por fim, a princípio, eles conseguiram tirar este homem da igreja. Ele teve que sair da igreja, era um dos oficiais da igreja, ele teve que sair da igreja por causa dessa trama que fizeram contra ele e das inverdades que disseram a seu respeito. Não demorou muito, um mês depois, este homem que havia saído da igreja, porque não queria brigar e nem nada, deixou a igreja, ele recebe a notícia de que o líder daquele grupo que se levantou injustamente contra aquele servo ali naquela igreja, havia sido acometido de uma doença em que a boca perdera os movimentos, e ele não podia falar mais. Salva-me, Senhor, destrói os dentes dos ímpios. Você e eu não precisamos retalhar ninguém que se levante injustamente contra nós. Nós temos que fazer como Davi, não pagar mal com mal, mas sempre o bem, pagar o mal com o bem.
o Senhor dará a paga. O Senhor fará justiça. Nosso Deus não mudou. Ele continua agindo segundo a sua santa vontade. Por fim, vamos ler juntos o versículo 8. Veja o desejo final de Davi, na sua oração expressa a Deus. Leiamos: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo. Meus irmãos, olha que maravilha. Davi termina o salmo em que ele clama a Deus e ao mesmo tempo confia em que Deus é o seu escudo, é a sua proteção. Davi termina esse salmo, Mateus, meu irmão, dizendo que a bênção da proteção não se limita apenas a ele, mas a bênção da proteção se estende a todo o povo de Deus. A bênção que Davi gozava de ser guardado por Deus é a bênção de todo aquele que crê no Messias Jesus Cristo, é a todo aquele que pertence à igreja de Deus. Por isso Davi termina dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, Senhor, a tua bênção. E que bênção é essa que Davi está pedindo sobre o povo de Deus? É a bênção da proteção, do escudo, do amparo, do livramento. Portanto, irmãos, olha o que Davi está dizendo aqui, que não há pessoas no corpo de Cristo mais amadas por Deus do que outras. O Senhor Deus não protege alguém porque é pastor, e protege mais o pastor do que o membro da igreja, ou protege mais o diácono do que o presbítero, ou vice-versa. Deus guarda todos aqueles que lhe pertencem. Deus ama todos os seus filhos, a quem Ele chama de pequeninos. Deus guarda todo o seu povo. A bênção que Deus estendeu sobre Davi, e nós sabemos o fim maravilhoso que Davi teve em vida, e a glória eterna na qual ele agora está presente, é estendida a todos nós, irmãos, que cremos no mesmo Deus poderoso e verdadeiro. Do mesmo jeito que Deus foi com Davi, Deus será com todo aquele que crê verdadeiramente, que confiar verdadeiramente em seu Filho Jesus Cristo. Da mesma maneira que Deus protegeu Davi e o exaltou, por ter Davi pela graça confiado no seu Salvador, Deus também protegerá e exaltará todos aqueles que creem no nome do seu Filho, hoje e sempre. Portanto, Davi diz: esta bênção não é só minha, o que eu estou experimentando não é só meu, é sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Meus irmãos, eu passo algumas perguntas finais sobre o que nós ouvimos da parte de Deus nesta noite. A primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: como eu e você reagimos diante de oposição? Nós nos desesperamos? Nós retalhamos? Ou nós confiamos em Deus, esperando nele o livramento? Como é que você reage quando alguém está tramando contra você? Você perde o seu chão? Você acha que a sua vida teve fim ali agora? Que nada poderá te salvar, que não há de Deus salvação para ti? Ou você espera silenciosamente a Deus, confiantemente nele? Segundo, em quem ou no que temos buscado forças para vivermos as lutas de cada dia? Do que nós temos nos alimentado para a lida, para a batalha de todo dia? Jesus Cristo disse que basta o dia o seu próprio mal, mas que nós devemos confiar na provisão, na providência do nosso Pai bondoso. Lembra? Se o vosso Pai veste os lírios com maior glória do que Salomão se vestiu, não cuidará de vós outros? Se vosso Pai se importa com aves dos céus, não se importará convosco? Creia em Deus, viva cada dia na força do seu poder. Levante a cada dia e diga o que Davi diz: não temerei, Senhor, os milhares de milhares que se levantam contra mim. O Senhor é meu escudo, a minha fortaleza. Terceiro, temos buscado a Deus em oração, na certeza de que Ele não só nos ouvirá, como certamente se levantará para nos livrar de toda injustiça. A oração tem lugar na sua vida?
Quando surge um problema, a primeira coisa que você faz é tentar resolver ou ir a Deus? Para que Deus te abençoe e te dê livramento. Geralmente nós achamos que nós podemos resolver com as nossas próprias forças. Nós paramos muito pouco para orarmos. E nós seríamos muito mais abençoados se nós buscássemos do Senhor o livramento, a bênção e a sabedoria diante dos problemas que estão diante de nós. Busque a Deus em oração, como Davi fez. Você receberá da parte de Deus o poder dele, segundo a graça em Jesus Cristo. Por fim, sigamos o exemplo de Cristo. Esse salmo é bendito porque Davi ele não procurou destruir nenhum dos seus inimigos, não procurou fazer mal a nenhum dos seus, inclusive a seu próprio filho. Lembra-se que quando Absalão morreu, pelas mãos de um dos generais de Davi, quando Davi soube da notícia da morte de Absalão, ele chorou Absalão por muitos dias. Absalão, Absalão, meu filho. Absalão, Absalão, meu filho. A ponto de Joabe ter que chamar Davi e dizer assim: olha, você está chorando o homem que quis te matar? Nós aqui defendemos a tua causa, lutamos por ti, e parece que amas mais a Absalão do que a nós. Mas Davi continuava: Absalão, Absalão, meu filho. Davi é o exemplo segundo a graça de Cristo, aponta para Cristo. Lembra de Jesus Cristo? Senhor, não lhes impute esse pecado, não descobre o que eles estão fazendo comigo. Inimigos se levantam contra nós, mas não nos deixemos vencer do mal. Não paguemos o mal com o mal. Vença o mal com o bem. E eu termino com um texto. Pedro vai dizer assim: Pedro não era o melhor exemplo de se pagar o mal com o bem. Pedro não era o melhor exemplo. Quando Jesus foi preso, Pedro lançou da espada e ia matar a todos ali, se Jesus Cristo não intervisse. Mas Jesus Cristo transformou Pedro. E olha o que Pedro escreve: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou na sua boca. Pois ele, Jesus, quando trajado, não revidava com o traje. A ideia é de quando xingado, não xingava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que nós sigamos o exemplo de Cristo, o exemplo que Davi seguiu, o exemplo que em todas as perseguições e tribulações que os homens de maneira injusta trazem sobre nós, que nós não maltratemos, nem ultrajemos a ninguém, mas que nos entreguemos àquele que julga retamente. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.